E, enquanto eles falavam ao povo, sobrevieram os sacerdotes, e o magistrado do templo, e os saduceus, descontentes de que eles ensinassem o povo, e anunciassem, na pessoa de Jesus, a ressurreição dos mortos, e lançaram mão deles, e meteram-nos em prisão até ao outro dia, porque era já tarde. Porém muitos daqueles que tinham ouvido a palavra, creram, e o número de homens elevou-se a cerca de 5.000. E aconteceu que, no dia seguinte, se reuniram em Jerusalém os seus chefes, e os anciãos, e os escribas, e Anás príncipe dos sacerdotes, e Caifás, e João, e Alexandre, e todos os que eram da linhagem sacerdotal. E, mandando-os vir à sua presença, interrogavam-nos, com que poder, ou em nome de quem fizestes vós isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: Príncipes do povo e anciãos, ouvi-me. Já que hoje somos interrogados sobre um benefício feito a um homem enfermo, de que modo este homem foi curado, seja notório a todos vós e a todo o povo de Israel, que em nome de nosso Senhor Jesus Cristo Nazareno, que vós crucificastes, e a quem Deus ressuscitou dos mortos, neste nome que estes são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós que edificais, a qual foi posta por pedra fundamental do ângulo, e não a salvação em nenhum outro. Porque, sob o céu, nenhum outro nome foi dado aos homens, pelo qual nós devamos ser salvos. Vendo eles, pois, a constância de Pedro e de João, sabendo que eram homens sem letras e do povo, admiravam-se, e reconheciam ser os que tinham estado com Jesus, e, vendo também em pé junto deles o homem que tinha sido curado, não podiam dizer nada em contrário. Mandaram, pois, que saíssem para fora da assembleia, e conferiam entre si, dizendo: Que faremos destes homens? Porquanto foi feito por eles um grande milagre, notório a todos os habitantes de Jerusalém, é manifesto e não o podemos negar. Mas para que não se divulgue mais entre o povo, proibamos-lhe com graves ameaças que, para o futuro, não falem mais a homem algum neste nome. E, chamando-os, intimaram-lhes, que absolutamente não falassem mais, nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João, respondendo, disseram-lhes: Se é justo diante de Deus obedecer antes a vós que a Deus, julgai-o vós mesmos. Não podemos, pois, deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. Eles então, ameaçando-os, deixaram-nos ir livres, não encontrando pretexto para os castigar por medo do povo, porque todos celebravam o que tinha acontecido. Porque já tinha mais de 40 anos aquele homem, em quem tinha sido operada aquela cura miraculosa. E, depois de postos em liberdade, foram ter com os seus, e referiram-lhes quanto lhes tinham dito os príncipes dos sacerdotes e os anciãos. E eles, tendo-os ouvido, levantaram unânimes a voz a Deus, e disseram: Senhor, és tu que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo o que há neles, que, mediante o Espírito Santo, pela boca do nosso pai Davi, teu servo, disseste: Porque verdadeiramente se coligaram nesta cidade contra o teu santo filho Jesus, ao qual ungiste, Herodes e Pôncio Pilatos, com os gentios e com os povos de Israel, para executarem o que a tua mão e o teu conselho determinaram que se fizesse. E agora, Senhor, olha para as tuas ameaças, e concede aos teus servos que, com toda a confiança, anunciem a tua palavra, estendendo a tua mão para que se façam curas, milagres e prodígios por meio do nome do teu santo filho Jesus. E, tendo eles assim orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e foram todos cheios do Espírito Santo, e anunciavam com firmeza a palavra de Deus. E a multidão dos que criam tinha um só coração e uma só alma, e nenhum dizia ser sua coisa alguma daquelas que possuía, mas tudo entre eles era comum. E os apóstolos, com grande coragem, davam testemunho da ressurreição de Jesus Cristo nosso Senhor, e era grande em todos eles a graça de Deus. E não havia nenhum necessitado entre eles, porque todos os que possuíam campos ou casas, vendendo-os, traziam o preço do que vendiam, e depunham-no aos pés dos apóstolos, e distribuía-se por cada um segundo a sua necessidade. E José, a quem os apóstolos davam o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de consolação,
levita, natural de Chipre, tendo um campo, vendeu-o, e levou o preço, e o depôs aos pés dos apóstolos.